Imagina entrar numa loja de noivas e se deparar com um manequim tão realista que você jura estar olhando para um ser humano de verdade. Agora, e se eu te disser que esse manequim pode ser realmente um corpo embalsamado de uma moça? Ah, mas é impossível preservar um corpo humano por tanto tempo sem que ele se decomponha. E eu concordo. Principalmente num clima quente como o da região que eu tô falando. Só que os detalhes assustadoramente realistas da La Pascualita desafiam até mesmo a ciência. Desde as suas veias dilatadas até as suas rugas. Será que a gente está diante de um manequim incrivelmente bem feito ou de um cadáver preservado por métodos desconhecidos? Já se ajeita aí na cadeira e já deixa o like para não esquecer depois. Para entender melhor essa história, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para 1930, na cidade de Chihuahua, no México. Foi nessa época que uma loja de vestidos de noivas ganhou notoriedade por uma coisa bastante peculiar. E essa loja ela era administrada por uma senhora chamada Pascuala Esparza, que, segundo a lenda, tinha uma filha muito jovem e bela que estava prestes a se casar. E a lenda conta que, tragicamente, essa jovem ela morreu no dia do casamento devido a uma picada de escorpião. Apesar de eu ter encontrado outras versões que contam que ela foi picada por uma viúva negra. E como é de se esperar de uma pessoa em luto, ela sumiu por vários dias. Mas será que ela estava em luto ou ela estava preparando alguma coisa? O problema começou quando ela reapareceu e ela trouxe com ela um novo manequim. O manequim foi colocado na vitrine da loja e foi batizado de La Chonita. Eventualmente foi que ele se tornou La Pascualita. Ele não, ela. E ela era incrivelmente realista, com detalhes que iam além do que se espera de um manequim, sabe? E aí os moradores da cidade começaram a notar que até as unhas da manequim eram perfeitamente esculpidas. Ela tinha veias visíveis na mão e até os cabelos e os cílios dela eram feitos de cabelo real, cabelo de humano. Por todos esses motivos, apelidaram ela de a noiva cadáver. Hoje em dia a gente está acostumado com coisas muito realistas e tal. Só que imagina lá na época como as pessoas ficaram assustadas. Para você ter noção e fazer uma comparação, eles eram mais ou menos assim. Uma coisa bastante diferente. Como se não bastasse, começaram a notar várias semelhanças com a filha falecida da Pascuala. A coisa começou a ir além, e aí começaram a espalhar boatos de que o manequim, na verdade, era a própria filha da Pascuala. Só que o corpo havia sido embalsamado e exposto como um manequim. Olha o nível de loucura. E para confirmar todos esses pequenos fatos, dizem que apenas 3 pessoas, me corrijam se eu estiver errada, eram autorizadas a trocar a roupa da Pascualita. Era feito todo um suspense ali, elas tinham um treinamento, uma coisa realmente muito complexa. Além de um documento de confidencialidade. E aí, até para fazer essa troca, eles cobriam todos os vidros da vitrine de onde ela estava exposta para poder trocar as roupinhas dela. E assim com que ninguém veja. À medida que a história da Pascualita ia se espalhando, esse mistério e o fascínio em torno dela também ia aumentando. Primeiro tinha a questão da preservação. Como que podia um corpo humano, mesmo que embalsamado, ser mantido e preservado por tanto tempo num lugar quente como Chihuahua? Pelo que eu encontrei, especialistas e cientistas foram chamados para investigar, mas parece que eles não encontraram nenhuma informação ali conclusiva. Alguns até sugeriram que técnicas avançadas de embalsamento foram usadas ali, mas é muito improvável, principalmente por causa da época. Fora essa questão física, tinha também a questão espiritual. Com toda essa história, é óbvio que começou a surgir boatos de que a Pascualita era assombrada e que vários eventos sobrenaturais acompanhavam ela. Os próprios funcionários da loja diziam que durante a noite eles costumavam ouvir passos, a Pascualita mudava de posição ou eles ouviam sussurros pela loja. Até os próprios clientes começaram a relatar a sentir uma presença estranha toda vez que eles se aproximavam da Pascualita, como se eles estivessem sendo observados. E como a comunidade local reagiu com tudo isso? Enquanto alguns moradores realmente acreditavam que o manequim era um corpo embalsamado da filha da Pascuala, outros já achavam que tudo não passava de uma estratégia de marketing para atrair mais clientes para a loja. Ou seja, essa controvérsia toda meio que dividiu a cidade e gerou debate sobre a verdadeira natureza da La Pascualita. Só que, para complicar ainda mais, a própria Pascuala Esparza nunca confirmou ou negou nenhum rumor
sobre a manequim. Então essa postura ambígua dela meio que alimentava ainda mais as especulações e todas as teorias conspiratórias. Algumas pessoas até acreditavam que a Pascoala tinha feito um pacto com forças sobrenaturais para preservar o corpo da filha dela. Mas isso realmente não tem como negar, acabou criando uma oportunidade para garantir a prosperidade da loja, que aliás vende vestidos até hoje. E olha, eu não sei vocês, mas eu não teria coragem de comprar um vestido que estivesse nesse manequim. Porém, por algum motivo bizarro, a lenda conta que os vestidos que são comprados, que estão nessa manequim, trazem boa sorte. Eu ainda tô sem entender como isso pode acontecer. Mas é claro que não iam deixar apenas por isso. Um grupo de investigadores decidiu passar uma noite na loja para desvendar todo o mistério, de uma vez por todas. Eles levaram câmeras, gravadores de áudio, equipamentos de detecção de movimento e se prepararam para documentar qualquer movimento estranho, suspeito que aparecesse ali. Eles disseram que eles conseguiram detectar minimamente um movimento ali e relataram sentir uma presença muito opressora, como se eles estivessem sendo observados por olhos invisíveis. E eles chegaram num momento de tensão tão alto, tão grande, que o medo era absurdo. E eles largaram tudo no meio do processo e saíram correndo. Mas obviamente que eu não encontrei nenhuma informação, nenhuma gravação a respeito disso. E como toda boa história sobrenatural, as evidências são inconclusivas. Só que isso já foi o suficiente para alimentar o que? Ainda mais todo o mistério em volta da Pascoalita. E você acha que acabou por aí? Tem boatos de que um ex-funcionário da loja, que passou a vida inteira dele trabalhando ali, confessou no seu leito de morte que a Pasquale Esparza realmente tinha embalsamado a filha dela numa forma de manter a filha ali sempre por perto, sempre presente. Uma outra funcionária, que ficou na loja por mais de 30 anos, relatou que, de fato, a Pascoalita tinha até varizes na perna, o que poderia indicar um sinal de decomposição até mesmo por um corpo embalsamado. Porque, afinal, pensa comigo, pra que desenhar varizes num manequim, sendo que vai ficar coberto o tempo todo? E adivinha só, logo depois desse relato, dessa confissão dessa funcionária, a Pascoalita foi levada para uma restauração. Só que as histórias em volta da Pascoalita não acabaram por ali. Parece que ela deixava as pessoas meio que fissuradas demais nela, tanto que uma moça invadiu a loja correndo só para enfiar as unhas no rosto dela e ver se ela era de verdade. Fora os homens que se apaixonavam por ela e faziam até serenatas para manequim. E se você ainda não está convencido, tem a história de um casal que parou para observar ela na vitrine e o cara simplesmente surtou e atirou na noiva dele. A moça sobreviveu, mas ela disse que a última coisa que ela viu foi a Pascoalita e que ela pediu para que ela mantesse ela viva, para que ajudasse ela. Parece que ela atendeu os pedidos dela. Agora vamos para os fatos. Essa história realmente é muito intrigante, então é natural que surjam um zilhão de dúvidas. E uma das principais perguntas é: realmente é possível embalsamar um corpo assim, dessa maneira, e expor ele? E dessa maneira que eu digo é com total perfeição. E especialistas disseram que é meio que impossível manter um corpo preservado assim, com tanto enriquecimento, tão perfeito por tanto tempo. Especialmente num ambiente não controlado como era o da loja. Em contrapartida, outros especialistas dizem que técnicas muito antigas seriam capazes de explicar esse mistério. Outra dúvida é sobre os relatos sobrenaturais que envolvem todo esse mistério. Muitos céticos disseram que isso, na verdade, não é mais do que fruto de uma sugestão psicológica. Isso acontece quando as pessoas elas veem e ouvem o que elas esperam ouvir devido às lendas. Além disso, a falta de evidências concretas e verificáveis torna tudo muito mais difícil de ser confirmado. Afinal, como eu vou provar uma atividade paranormal sem uma prova conclusiva? O que me leva a pensar, com tantos médiums no mundo, né? Como é que eles permitiram que uma pobre coitada de uma moça ficasse em um eterno tormento ali, assombrando e atormentando os próprios clientes da mãe dela? Porque, poxa, para ela chegar nesse nível de assombrar os outros, ela tem que estar em agonia. Mas também tem a possibilidade de outros espíritos estarem ali enchendo o saco. Até faz mais sentido. Mas aí eu volto à questão, não é possível que um padre, um xamã, alguém não tivesse ido até lá, se preocupado com essa questão toda, para
sei lá, benzer, exorcizar o manequim. Isso sim eu acho bizarro. Porque beleza que não seja real a história do embalsamento. Eu acredito sim que com tanto foco ali, tanta energia em cima da pobre da manequim, que nem tem vida, isso tivesse atraído e chamado outros seres para ficarem ali, sabe, meio que aprisionados ou vinculado, mas não necessariamente a filha dela. Mesmo porque, concorda comigo que nenhuma autoridade em sã consciência deixaria passar uma coisa desse tipo, dessa magnitude, sem fazer sequer um raio-x? Eu sei que policiais foram chamados lá, e a Pascoala meio que fazia eles esperarem, e dava desculpa de que a manequim estava tomando banho. Tipo, gente, será que ela estava escondendo a manequim e trocando por um manequim real? Ou que ela estava metendo louco? E aí vem a questão da motivação da Pascoala Esparza. Como eu disse, algumas pessoas acreditam que ela criou toda essa lenda como uma forma de marketing. E é possível que ela sequer tivesse tido uma filha. Ou até mesmo que a filha dela sequer tivesse falecido. Porque eu realmente não encontrei documento nenhum. Só que essa história dela ser a filha da Pascoala Esparza começaram depois que começaram. Gente, não existe outro jeito de falar isso? Começaram da comparação da manequim com a própria Pascoala. No entanto, a dor de você perder uma filha realmente deve ser inconsolável, a ponto de você querer mantê-la por perto para sempre e fazer até uma loucura ou uma bizarrice. Isso é plausível. E aí a gente volta até no que eu falei sobre aquele foco, aquela energia. Talvez a dor da perda tenha atraído não necessariamente a filha dela, mas um outro ser. Enfim, essas supostas provas levantam mais dúvidas do que confirmações. Mais perguntas que respostas. Mas uma coisa a gente consegue afirmar. Talvez a gente nunca descubra a resposta. Isso porque depois daquela restauração meio suspeita, a Pascoalita voltou completamente diferente, parecendo até mesmo um outro manequim. O que dá abertura para uma suposta troca para um manequim de verdade. Será que resolveram dar paz finalmente para a pobre coitada da Pascoalita? O quão longe vai a imaginação humana? Mas você acha que a Pascoalita é um mistério sobrenatural ou só um manequim muito bem feito? Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. E até o próximo vídeo!